Olá pessoal, sou o Magari e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. Hoje eu vou fazer um vídeo que eu já queria fazer há bastante tempo, inclusive eu até já tinha falado em outros vídeos que eu tinha vontade de fazer esse vídeo. Quer falar um pouco sobre Peninha, mas não sobre Peninha, sobre as muitas faces do Peninha, vamos chamar assim. O Peninha de fato foi criado no começo dos anos 60, porém foi no começo, nos anos 70 e anos 80, principalmente aqui no Brasil, que o personagem acabou se desenvolvendo mais. Ele caiu nas graças tanto dos escritores daqui quanto dos leitores também. Os escritores começaram a ver o que podia fazer mais com o personagem. Assim, em 73 ele já ganhou seu primeiro alter ego, que é o Morcego Vermelho. Eu já falei do personagem um pouco no vídeo sobre os personagens brasileiros. Porém, o Morcego Vermelho, ele surgiu primeiro na história do Quem é o Morcego Vermelho, Tudo Começou Assim, que na verdade é uma história só, mas é dividida em duas. Na verdade, essa primeira é só uma página só. Mostra o Morcego Vermelho prendendo os metralha, e no final dela o Peninha fala: você não sabia que o Morcego Vermelho era na verdade eu, o Peninha, mas se você quiser saber como começou tudo isso, eu vou te contar. Ele conta, ele e o Donald foram fazer uma reportagem numa festa fantasia e obviamente tiveram que se fantasiar. Eles vão no sótão do Donald se fantasia de gorila e o Peninha pega uma fantasia de morcego, tava lá. E na festa, os metralhas atacam e o Peninha e o Donald na verdade, mas a fama vai mais pro Peninha, acaba prendendo os bandidos e em vez dele falar que foi o Peninha que prendeu, ele fala que foi o Morcego Vermelho, e assim começa a história do Morcego Vermelho. E ele foi o personagem mais duradouro que o Peninha assumiu, assim, o mais famoso também. Em 74, na história Quadrinhos e Adivinhos, o Tio Patinhas briga com um cara que faz o horóscopo da patada. Com isso, ele tem a ideia de colocar o Donald e o Peninha pra fazer a história de quadrinho, pra ocupar o espaço que ficava os horóscopos. Assim, nessa história, efetivamente, o Pena Kid não aparece, que a gente não tem a história efetivamente primeira dele, mas é onde desenvolve a ideia do personagem. Inclusive é interessante notar que aqui quem tem a ideia do personagem em si é o Donald. Assim, no Morcego Vermelho também a gente pode dizer que o Morcego Vermelho surgiu do Donald porque foi uma fantasia que tinha no sótão dele. Pena Kid é aquilo, vocês devem saber. Personagem cuja história se passa no Velho Oeste. Ele tem toda a sua gama de personagens, todos os seus personagens coadjuvantes que são inspirados nos personagens de fato, né? O Donald, o Tio Patinhas, que na história do Pena Kid é um banqueiro, tem o Biquinho Kid, que é o sobrinho dele, tem o Alazão de Pau, que é esse cavalo de madeira que ele usa. Nas primeiras histórias, por uns bons anos, a história dele sempre começava, ou durante a história tinha a parte do que o Peninha estava criando as histórias. Tanto que não era raro que várias vezes a história parava e o Tio Patinhas criticava alguma coisa da história, o Peninha tinha que ir lá e mudar, etc. Com o tempo, o personagem acabou se tornando independente e parou de fazer parte dessas histórias, sub-história da patada, vamos chamar assim. Foi nessa época também que o Alazão de Pau, ele foi substituído por um cavalo de verdade, o Torniquete. Particularmente eu prefiro as histórias mais antigas dele, mas essas mais recentes, vamos chamar assim, porque já faz uns zilhão de anos também são legais. Em 78 a gente tem a estreia de outro desses personagens formando um trio dos mais famosos assim, que é o Pena das Selvas, que é uma sátira ao Tarzan, que também começou igual o Pena Kid como tiras de jornal feitas pelo Peninha. Assim como o Pena Kid, o Pena das Selvas tem todo o seu universo próprio de personagens, tipo a Lorigênia, o Biquinho da Selva, todos os animais que vivem lá na floresta. O Pena da Selva tem suas histórias, etc. Ele se auto-intitula o Rei das Selvas, mas ninguém leva isso a sério, obviamente. Afinal, o Peninha. Ele também foi um personagem que ganhou uma certa notoriedade, não tanto quanto os dois primeiros, mas ele também teve várias histórias produzidas e publicadas aqui no Brasil, assim como o quarto, que é o que fecha esses quatro personagens mais importantes, vamos chamar assim, que é o Pena Submarino. Ele já é um pouco mais tardio, ele surgiu em 83, a história chamada Pena Submarino. Ele é o rei um reino submarino. Nessa primeira história ele acaba vindo para a superfície, ele conhece a Glória, que é a mesma Glória, namorada do Peninha, e ele acaba se apaixonando por ela, só que ele tem que voltar pro reino dele, e a partir daí a gente tem várias histórias que se passam no fundo do mar, ou algumas na superfície também, inclusive tem até uma que ele encontra o Urtigão. Esses quatro personagens são os mais importantes, foram os que tiveram mais histórias, foram os que fizeram mais sucesso, é o que o pessoal mais lembra quando pensa em Peninha e outras identidades, várias faces do Peninha. Só que isso do Peninha incorporar outros personagens, o pessoal viu que fez sucesso e acabou se tornando uma série, uma tradição aqui no Brasil. A gente tem incontáveis personagens que o Peninha já fez, algumas uma história só, algumas duas, como por exemplo o Penado, o Espírito que Desanda, a paródia do Fantasma, o Pena Rubra, que apareceu na história lá da história de Patópolis, Pena Meu e Glorieta, que eu gosto bastante, apesar de ser uma história só, o Zorro, também o Peninha, incontáveis outras, como eu falei. Se eu fosse
ficar falando de todos os personagens aqui, esse vídeo teria, sei lá, 3 horas de duração. Eu queria muito fazer esse vídeo porque são histórias que eu gosto. Peninha é um dos meus personagens preferidos. Seria bom se a Panini lançasse um encadernado com essas histórias. Com essa e da Patada, que são minhas preferidas, mas da Patada eu vou deixar pra falar outro dia. Outro personagem que tem bastante desses alter egos, barra primos, barra identidade secreta, é o Pateta. Porém, isso é assunto pra outro vídeo. No caso do Peninha, eu fico por aqui. Mas vocês gostam dessas encarnações do Peninha? Qual a sua preferida? Comenta aí embaixo, vamos conversar sobre elas. Algum desses personagens que eu não comentei aqui, deixa aqui embaixo nos comentários também. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, compartilhe ele com o pessoal que gosta de Disney. Continue assistindo outros vídeos que vai aparecer aqui no final. E até a próxima.